que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o que eu considero falta de sensibilidade e beirando até ingratidão dos jogadores em relação às ações capitaneadas pelo presidente Romildo e por tudo que o Grêmio fez por esses jogadores até agora no que diz respeito à redução de salários. Todo mundo está sofrendo redução de salário. Os clubes brasileiros estão reduzindo salário. Você que está aí no outro lado, aí, trabalhador, está reduzindo salário. Com a pandemia, você que não é trabalhador de carteira assinada, sequer está tendo condição de sustentar a tua família. Mas os jogadores do Grêmio, que ganham muito bem e que sempre receberam em dia e que foram conduzidos ao status de estrelas graças ao tamanho da instituição Grêmio, graças à vitrine que o Grêmio deu para eles, claro que com a competência dos jogadores também. Mas, poxa, não é o momento de aceitar o que propõe uma direção, porque tem gente confundindo. A nota do Grêmio hoje fala em diferimento de até 55% dos salários dos jogadores. Os senhores sabem o que é diferimento quando se diz salário? O jogador não vai receber agora, mas ele recebe ano que vem. Ele não está contribuindo com nada com o clube. Precisa ter redução, e é sobre isso que eu vou falar agora. Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Bom, primeiro deixa eu explicar uma situação aqui que não era para explicar, mas eu vou explicar. Muita gente tem dito o seguinte, quando eu critico o Grêmio: ah, mas o Bagé nem gremista é? Ué, o Bagé não se assumiu gremista? Eu continuo jornalista. Não esperem de mim alisar clube, eu não pertenço à assessoria de clube. Eu não sou assessor de clube, eu continuo jornalista identificado como torcedor do Grêmio. Agora o que está acontecendo com a parte dos jogadores, eu vou rapidamente aqui trazer um relato com ordem cronológica, tá bom? Primeiro que surgiu uma informação de que o Renato estaria conversando com os jogadores, liderando essa iniciativa da direção para que os jogadores aceitassem redução de salário. Isso não é verdade. Ah, não, mas o Renato disse isso. O Renato disse isso para ficar bom para ele, porque está lá no Rio de Janeiro e aí parece que ele está participando de alguma coisa ativamente do Grêmio. A palavra de todos os homens da direção do Grêmio que eu conversei é a mesma. O Renato não participou. E não tem que participar. Porque se o Renato tivesse dando uma de dirigente agora, como é que depois o real dirigente cobraria o Renato? O Renato é funcionário do clube. Agora tem um detalhe importante nisso que eu vou dizer para vocês. Eu vou trazer alguns números, tá bom? Ontem eu comecei a conversar e buscar informação com pessoas do Grêmio. Eu cheguei num número. O departamento de futebol feminino do Grêmio custa para o clube, ao longo do ano, cerca de 3 milhões de reais. Um pouco mais. 3 milhões e 100, 3 milhões e 200 ao ano. Aí eu fui verificar o valor de salário mais alto. Os salários mais altos das meninas do Grêmio do departamento de futebol feminino. O salário mais alto é de R$ 6.500. Tem duas jogadoras que ganham R$ 6.500 cada uma. Qualquer menino de 16 anos que assina o primeiro contrato com o Grêmio hoje, ele já sai ganhando isso aí. E em seguidinha, alguns já começam ganhando mais do que isso. Então eu fiquei pensando, poxa, se cortaram os salários, e teve redução no departamento de futebol feminino. Se teve redução no departamento de futebol feminino, opa, tem que reduzir também o futebol masculino, porque no futebol masculino os caras ganham 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, quase 1 milhão. E se a gente colocar os encargos trabalhistas, dá mais de 1 milhão. Eu pensei, poxa, se cortaram do feminino, vai ter que cortar também do departamento de futebol masculino. Bom, hoje, no início da tarde, nós estávamos ainda em meio ao programa Donos da Bola na TV Bandeirantes, quando surgiu a nota oficial do Grêmio, dando conta de que os jogadores aceitaram um diferimento de seus salários de até 55%. Vamos colocar aí metade dos salários. Então, um cara que ganha 800... ele vai ganhar só 400 esse ano. Mas detalhe, esses 400 outros, ele não está ajudando o clube. Ele só está dando um prazo para o clube pagar. Então esses 400 que ele não receber agora, ele vai receber no ano que vem. E isso já tinha ficado muito claro, que os jogadores tinham aceitado nesse momento não receber o direito de imagem esse ano e receber só o ano que vem. Ou seja, está se colocando para o ano que vem mais um pedaço da folha de pagamento. E é por isso que eu considero, claro que é um direito dos jogadores. O jogador tem o direito de não aceitar. É claro que ele tem o direito de não aceitar. Mas, pelo amor de Deus, o clube deu toda a estrutura possível, deu toda a vitrine possível. Teve jogador que chegou no Grêmio que era chacota. E hoje ele é top. Claro que tem a qualidade do jogador dentro de campo, mas quem é que deu a estrutura? Será que eles teriam obtido tanto sucesso se estivessem jogando num clube do interior, por exemplo? De qualquer interior do Brasil, interior do Rio Grande do Sul, de qualquer estado? É claro que não. O Grêmio deu uma estrutura de um clube muito bem administrado pelo presidente Romildo. O presidente Romildo, a cada título que o Grêmio conquistava, chegava uma proposta diferente para alguns jogadores. Vamos pegar o caso específico do Kahneman. Toda a janela de transferências internacionais
Kahneman quer prorrogar o contrato, mas exige reajuste salarial, senão ele vai embora para a Fiorentina, vai para o Flamengo, vai não sei para onde. O Grêmio ia lá, reajustava salários e segue o baile. Todos os esforços do presidente Romildo Bolzan Júnior e do CEO Carlos Amodeu, e eu cito esses dois porque é o presidente acima de todos, e o Carlos Amodeu, que é o cara que está o tempo inteiro cuidando de toda a administração do clube, juntamente com o presidente Romildo Bolzan Júnior. E eles quase não eram falados. Quase não eram falados. Então, esses caras que administram o clube deram a estrutura para que esses jogadores, juntamente com o talento de alguns e nem de todos, porque tem cara aí que se não tivesse no Grêmio ele não receberia nunca o que ele recebe. Então, senhores, em que mundo vive um jogador de futebol? Em que mundo vive o jogador de futebol? Hoje vamos falar especificamente do caso do Grêmio. O departamento de futebol feminino tem um salário de no máximo R$ 6.500 e foi reduzido. Aquilo que as meninas não ganharem esse ano, elas não vão ganhar mais. Aí no departamento de futebol masculino, que tem 12 milhões e meio por mês, o departamento de futebol feminino gasta 3 milhões e 200 por ano. O Grêmio no futebol masculino gasta 12 milhões e meio por mês. E aí as lideranças, esses jogadores que são idolatrados por nós, porque eu também sou torcedor, né? Só que eu não sou esse torcedor apenas que acredito na paixão e se o cara tá no Grêmio ele pode fazer o que ele quiser. Não, até porque a minha função ainda é ser comentarista, e comentarista sendo um jornalista esportivo. Então, em que mundo vivem os jogadores do Grêmio? As pessoas perderam o emprego, os empreendedores perderam seus negócios, os trabalhadores tiveram uma redução direta no seu salário, e redução não tem receber ano que vem. E aí o que os jogadores aceitam é reduzir em até 55%, na verdade, desculpa, reduzir não, né? Diferir do seu salário. A nota do Grêmio fala isso. Não me xinguem, olhem a nota do Grêmio lá no site. Diferimento de 55% dos vencimentos dos jogadores, ou seja, eles vão receber ano que vem. Ninguém sabe o que vai ser daqui para frente o futebol com essa pandemia. Mas os jogadores do Grêmio são intocáveis. São intocáveis. Porque não pode, não, tem que diferir. Imagina o que vai fazer o cara que ganha 800 mil. Como é que ele vai abrir mão de 25%, por exemplo, como todo brasileiro está abrindo? Você que ganha a partir de 3 mil reais, já teve 25% cortado. Imagina o cara que ganha 800. E aí ele aceita, não, aqui eu posso ganhar só metade. Não, posso ganhar só metade agora, porque no ano que vem o Grêmio já arranca com uma dívida gigante, sem a gente saber como é que vai ser. Ou seja, parece que para o grupo de jogadores do Grêmio, para as principais lideranças, o futebol é um mundo à parte. Que pena, né? Na minha opinião, sim, faltou sensibilidade e beira a ingratidão. Abraço todo mundo aí. Dá o like no vídeo pra gente seguir com a nossa resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações. Faltou sensibilidade. Abraço.